Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o terceiro episódio da Lei 13.445, que trata sobre a Lei de Imigração. Hoje nós vamos dos artigos 26 até o artigo 43. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E vamos lá. Seção 2 da proteção do apátrida e da redução da apatridia. Artigo 26. Regulamento disporá sobre Instituto Protetivo Especial do Apátrida, consolidado em processo simplificado de naturalização. Parágrafo 1º. O processo de que trata o caput será iniciado tão logo seja reconhecida a situação de apatridia. Parágrafo 2º. Durante a tramitação do processo de reconhecimento da condição de apátrida, incidem todas as garantias e mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão social relativos à Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1964, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, promulgada pelo Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961, e a Lei 9.474, de 22 de julho de 1997. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao apátrida residente todos os direitos atribuídos ao migrante relacionados no artigo 4º. Parágrafo 4º. O reconhecimento da condição de apátrida assegura os direitos e garantias previstos na Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, bem como outros direitos e garantias reconhecidos pelo Brasil. Parágrafo 5º. O processo de reconhecimento da condição de apátrida tem como objetivo verificar se o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum Estado e poderá considerar informações, documentos e declarações prestados pelo próprio solicitante por órgãos e organismos nacionais e internacionais. Parágrafo 6º. Reconhecida a condição de apátrida, nos termos do inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 1º, o solicitante será consultado sobre o desejo de adquirir a nacionalidade brasileira. Parágrafo 7º. Caso o apátrida opte pela naturalização, a decisão sobre o reconhecimento será encaminhada ao órgão competente do Poder Executivo para publicação dos atos necessários à efetivação da naturalização no prazo de 30 dias, observado o artigo 65. Parágrafo 8º. O apátrida reconhecido que não opte pela naturalização imediata terá autorização de residência outorgada em caráter definitivo. Parágrafo 9º. Caberá recurso contra a decisão negativa de reconhecimento da condição de apátrida. Parágrafo 10. Subsistindo a denegação do reconhecimento da condição de apátrida, é vedada a devolução do indivíduo para o país onde sua vida, integridade pessoal ou liberdade estejam em risco. Parágrafo 11. Será reconhecido o direito de reunião familiar a partir do reconhecimento da condição de apátrida. Parágrafo 12. Implica perda da proteção conferida por esta lei. Inciso 1. A renúncia. Inciso 2. A prova da falsidade dos documentos invocados para o reconhecimento da condição de apátrida ou, inciso 3. A existência de fatos que, se fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento, teriam ensejado decisão negativa. Seção 3 do asilado. Artigo 27. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre as condições para concessão e manutenção de asilo. Artigo 28. Não se concederá asilo a quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002. Artigo 29. A saída do asilo do país sem prévia comunicação implica renúncia ao asilo. Seção 4
da autorização de residência. Artigo 30. A residência poderá ser autorizada, mediante registro, ao imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante que se enquadre em uma das seguintes hipóteses. Inciso 1. A residência tenha como finalidade: a linha A, pesquisa, ensino ou extensão acadêmica; a linha B, tratamento de saúde; a linha C, acolhida humanitária; a linha D, estudo; a linha E, trabalho; a linha F, férias-trabalho; a linha G, prática de atividade religiosa ou serviço voluntário; a linha H, realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural; a linha I, reunião familiar; inciso 2. A pessoa. A linha A, seja beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação; a linha B, seja detentora de oferta de trabalho; a linha C, já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseje ou não reúna os requisitos para readquiri-la; a linha D, vetado; a linha E, seja beneficiária de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida; a linha F, seja menor nacional de outro país ou apátrida, desacompanhado ou abandonado, que se encontre nas fronteiras brasileiras ou em território nacional; a linha G, tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito agravada por sua condição migratória; a linha H, esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de pena no Brasil. Inciso 3. Outras hipóteses definidas em regulamento. Parágrafo 1º. Não se considera a autorização de residência a pessoa condenada criminalmente no Brasil ou no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira, ressalvados os casos em que: inciso 1. A conduta caracterize infração de menor potencial ofensivo; inciso 2. Vetado; ou, inciso 3. A pessoa se enquadre nas hipóteses previstas nas alíneas B, C e I do inciso 1 e na linha A do inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não obsta a progressão de regime de cumprimento de pena, nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, ficando a pessoa autorizada a trabalhar quando assim exigido pelo novo regime de cumprimento de pena. Parágrafo 3º. Os procedimentos conducentes ao cancelamento de autorização de residência no recurso contra a negativa de concessão de autorização de residência devem ser respeitados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 31. Os prazos e o procedimento da autorização de residência de que trata o artigo 30 serão dispostos em regulamento, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. Será facilitada a autorização de residência nas hipóteses das alíneas A e E do inciso 1 do artigo 30 desta lei, devendo a deliberação sobre a autorização ocorrer em prazo não superior a 60 dias, a contar de sua solicitação. Parágrafo 2º. Nova autorização de residência poderá ser concedida nos termos do artigo 30, mediante requerimento. Parágrafo 3º. O requerimento de nova autorização de residência após o vencimento do prazo para autorização anterior implicará a aplicação da sanção prevista no inciso 2 do artigo 109. Parágrafo 4º. O solicitante de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida fará jus à autorização provisória de residência até a obtenção de resposta ao seu pedido. Parágrafo 5º. Poderá ser concedida autorização de residência independente da situação migratória. Artigo 32. Poderão ser cobradas taxas pela autorização de residência. Artigo 33. Regulamento disporá sobre a perda ou cancelamento da autorização de residência em razão de fraude ou de ocultação de condição impeditiva de concessão de visto, de ingresso ou de permanência no país, observado procedimento administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa. Artigo 34. Poderá ser negada a autorização de residência com fundamento nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 9 do artigo 45. Artigo 35. A posse ou a propriedade de bem no Brasil não confere o direito de obter visto ou autorização de residência em território nacional, sem prejuízo do disposto sobre o visto para a realização de investimento. Artigo 36.
O visto de visita ou de cortesia poderá ser transformado em autorização de residência mediante requerimento e registro, desde que satisfeitos os requisitos previstos em regulamento. Seção 5 da reunião familiar. Artigo 37. O visto ou autorização de residência para fins de reunião familiar será concedido ao imigrante. Inciso 1. Cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma. Inciso 2. Filho de imigrante beneficiário de autorização de residência ou que tenha filho brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência. Inciso 3. Ascendente, descendente até o segundo grau ou irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência. Ou, inciso 4. Que tenha brasileiro sob sua tutela ou guarda. Parágrafo único. Vetado. Capítulo 4. Da entrada e da saída do território nacional. Seção 1. Da fiscalização marítima, aeroportuária e de fronteira. Artigo 38. As funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira serão realizadas pela Polícia Federal nos pontos de entrada e de saída do território nacional. Parágrafo único. É dispensável a fiscalização de passageiro, tripulante e staff de navio em passagem inocente, exceto quando houver necessidade de descida de pessoa à terra ou de subida a bordo de navio. Artigo 39. O viajante deverá permanecer em área de fiscalização até que seu documento de viagem tenha sido verificado, salvo os casos previstos em lei. Artigo 40. Poderá ser autorizada a admissão excepcional no país de pessoa que se encontre em uma das seguintes condições, desde que esteja de posse de documento de viagem válido. Inciso 1. Não possua visto. Inciso 2. Seja titular de visto emitido com erro ou omissão. Inciso 3. Tenha perdido a condição de residente por ter permanecido ausente no país na forma especificada em regulamento e detém as condições objetivas para a concessão de nova autorização de residência. Inciso 4. Vetado. Ou, inciso 5. Seja criança ou adolescente desacompanhado de responsável legal e sem autorização expressa para viajar desacompanhado, independentemente do documento de viagem que portar, hipótese em que haverá imediato encaminhamento ao conselho tutelar ou, em caso de necessidade, à instituição indicada pela autoridade competente. Parágrafo único. Regulamento poderá dispor sobre outras hipóteses excepcionais de admissão, observados os princípios e as diretrizes desta lei. Artigo 41. A entrada condicional em território nacional de pessoa que não preencha os requisitos de admissão poderá ser autorizada mediante assinatura pelo transportador ou por seu agente de termo de compromisso de custear as despesas com a permanência e com as providências para a repatriação do viajante. Artigo 42. O tripulante ou passageiro que, por motivo de força maior, for obrigado a interromper a viagem em território nacional, poderá ter seu desembarque permitido mediante termo de responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo. Artigo 43. A autoridade responsável pela fiscalização contribuirá para a aplicação de medidas sanitárias em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional e com outras disposições pertinentes. Galera, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio da Lei 13.445, que trata sobre a Lei de Imigração. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima, um forte abraço e tchau!